Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP, e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar, como você está vendo, a regência. Vamos trabalhar a regência tanto a verbal quanto a nominal. Primeira coisa é a seguinte, o que você precisa saber? O que é regência? Bem, a regência é uma parte do estudo da palavra em que você observa se esta palavra pede ou não pede, em termos mais gramaticais, se ela rege ou não rege, ou ainda se ela subordina ou não uma preposição. Olho na tela. Você vai entender, você vai entender. Eu sei que está abstrato, mas olha só. Suelen mora em Paris. Mora é o verbo. Quem mora? Mora em. Não é verdade? Mora em. Então, eu digo que a regência do verbo morar é morar em. Em é a preposição pedida pelo verbo. Mora é o termo regente. Paris, ou em Paris, será o termo regido. Só isso. Quando o termo regente é um verbo, nós dizemos que essa regência é verbal. Quando o termo regente é um nome, nós dizemos que essa regência é nominal. Atenção! Se um verbo ou um nome da oração subordinada adjetiva exigir a presença de uma preposição, esta ficará obrigatoriamente antes do pronome relativo. Vamos lá, é só guardar isso aqui. Antes do pronome relativo ficará a preposição. Quem admira? O filho por quem a mãe tinha admiração. Quem tem admiração por, não é isso? Até aí não é difícil. Agora, por que é que este bendito por veio parar aqui? Pela regra. O pronome relativo, pela regra, ele é antecedido pela preposição, quando esta for solicitada por alguma palavra, seja nome, seja verbo. Se tiver dúvida, você pode assistir novamente a videoaula sobre pronomes. O dinheiro de que a secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro dispõe. Quem dispõe? Dispõe de alguma coisa. De quê? Aqui, ó. O de veio parar aqui na frente, justamente porque o que é um pronome relativo. Isso é uma regra. A regência verbal, ela vai ter relação com a predicação verbal. Por isso que você pode assistir novamente a videoaula sobre predicação verbal e relembrar o que é um VTD, um VTI, um VTDI e um VI. Ainda em relação à regência, vocês precisam ter ciência do seguinte: um verbo ou um nome, no caso aqui a gente está falando dos verbos, né? Eles podem pedir mais de uma preposição. Por exemplo, aspirar. Quem aspira? Quem aspira no sentido de cheirar? Olho na tela. Olha lá. Cheirar, respirar, inspirar. Vai aspirar sem preposição. É difícil aspirar o ar em regiões muito altas, né? Agora, quem aspira no sentido de alcançar, pretender, almejar, ansiar, sonhar, olha lá, vai aspirar a. Nunca aspirei a amores impossíveis. Então, a regência do verbo aqui será aspirar a, porque o sentido do verbo está no sentido de desejar, pretender, etc. No de cima, né?
no cheirar, né? No sentido de cheirar, aspirar o ar, inspirar o ar, sugar o ar, aspirar, não pedirá preposição. Esse é outro famoso, olha aí, o assistir é outro que gostam de cobrar em provas, hein? No sentido de ajudar, de auxiliar, de apoiar, de prestar assistência, né, prestar ajuda, né, ele preferencialmente será VTD. Ou seja, preferencialmente, ele não pedirá preposição. Atenção, esse preferencialmente é porque alguns gramáticos dizem que ele é só VTD nesses casos. Outros não, outros aceitam, né? Então a gente usa aqui o preferencialmente para estar ali nas duas. Exemplo, o professor assistia frequentemente a aluna. Quer dizer o quê? Que ele ficava lá vendo a aluna? Não. Quer dizer que ele ficava ali ajudando a aluna, auxiliando a aluna que ela tinha ali, dificuldade. Perceba que se eu colocasse o professor assistia a aluna, né? Se eu colocasse uma crase, um acento grave para indicar a crase, isso aqui ficaria meio ambíguo, né? Essa frase seria meio esquisita, esse professor provavelmente seria processado, não é verdade? Então, é por isso que preferencialmente, para evitar problemas, né, a gente usa esse verbo como VTD. No entanto, olha o segundo exemplo. O professor assistia ali frequentemente. É errado usar esse ler? Não. Só que quando eu uso esse ler, eu entendo que esse assistir é VTI. Ou seja, ele vai pedir a preposição a. Não é o mais recomendado, mas é possível aparecer assim. Segundo sentido, o sentido de ver, o sentido de observar, presenciar, etc. VTI. Quando namorávamos, assistíamos a vários shows. Percebam que quem assiste a. Você pode me dizer assim, professor, mas eu já vi no jornal escrito sem esse a. Eu estava errado. Né? Esse a, ele é regido quando, e somente quando, né, esse verbo assistir pedir ali o sentido de ver. Ok? Outros dois exemplos, esse terceiro aí é um exemplo complicado que ninguém vê, ninguém fala. No entanto, existe e pode cair no seu concurso. Assistir no sentido de morar. Por exemplo, eu assisto em Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Olha aí, eu assisto em Copacabana. Esse em quer dizer o quê? Que eu estou lá assistindo o jogo lá em Copacabana, é isso? Vendo o jogo? Não. Na verdade, isso significa dizer que eu moro em Copacabana, ok? Não é muito usado na oralidade, no entanto, pode cair no seu concurso. Olhe na tela aí para mais um exemplo. Agora, o sentido de assistir como ser de competência de. Caber, competir, a. Olha aqui, VTI. Vai pedir a preposição a. Exemplo. Não lhe assiste dizer se isto é certo, ou seja, não cabe a você, não é da sua competência. Por isso, esse lhe, porque dentro desse lhe está a preposição a. Outro verbo comum de cair em prova é o custar. Custar, indicando preço, valor, é intransitivo, acompanhado de adjunta adverbial de preço. Nosso carro custou... Quanto custou? 200 mil reais. Então, nesse caso aqui, custar é verbo intransitivo. Namorar, VTD. Embora na oralidade a gente use como VTI. Olha lá. Namoro Maria há 5 anos, certo? Tá na hora de casar, hein? Isso. E, segundo, namoro com Maria há 5 anos. Esse registro, ele é coloquial. Esse registro, ele é o
que a gente costuma, inclusive, usar. No entanto, ele está equivocado segundo a norma padrão. Porque VTD, namorar é um VTD, né? Mas há uma associação aí com noivar, né? Com casar, etc. Implicar. No sentido de zombar, de zoar, né? Etc. Olha, coloquei umas palavras bonitas. Troçar, né? Imagina, você está troçando a pessoa. Esquisito, né? Mas, enfim, é uma palavra sinônima, né? De zombar. O pai vive implicando com o filho. Né? Implicando aí, quem implica, implica com VTI. Né? Quem implica, implica com. Está implicando, zoando, zombando, caçoando, mangando, amolando. Já entendeu, né? Muito bem. Implicar no sentido de envolver, né? Ou comprometer, né? Vai ser VTDI. Verbo transitivo direto e indireto, pedindo a preposição em. Exemplo. O policial se implicou na conspiração. Você pode pensar, mas o professor disse que pediu a preposição em. Cadê? Está aqui, ó. Em mais a. Na é o em mais a. Então, o em está aí dentro. Terceiro sentido é o de acarretar, é o de produzir como consequência, né? Aí vai ser VTD. Olha lá. Segundo uma das leis de Newton, toda ação implica uma reação. Não pediu preposição. Obedecer e também desobedecer será sempre VTI, pedindo a preposição a. Olha o exemplo. Como filhos, devemos obedecer a nossos pais. Meu pai, ao qual vivia desobedecendo, aí você vai perguntar, ué, mas o professor disse que pedia a preposição a. O professor ensinou errado? Não, olha só, é que esse qual é um pronome relativo. E se esse qual é um pronome relativo, o a, ele veio aqui para perto. Só que, atenção, não pisca, senão não vai entender agora, hein? Por que esse a virou ao? Porque é a junção do a mais o. Então, eu juntei. E de onde é que veio esse o? Do pronome relativo, o qual. Preferir. Quem prefere, prefere uma coisa. A, outra coisa. VTI, solicitando preposição a. Exemplo, prefiro português a matemática. Muita gente costuma dizer assim, eu prefiro português do que matemática. Esse exemplo e esse uso está errado. Continuo olhando na tela. Visar. Bem, o visar no sentido de ver, né, de mirar, de fitar, de apontar. Ou ainda de pôr visto, né? Por exemplo, meu visto é assim. Então, eu visei o slide. Olha aí, eu visei o slide. VTD. Os exemplos que estão aí. O soldado visou o peito do inimigo. Ele mirou ali no peito do inimigo. O inspetor federal visou todos os diplomas. Ele deu lá um visto. Visar no sentido de almejar, né, de desejar, de pretender, etc. Tem a preposição a sendo regido. Exemplo. Este trabalho visa ao bem-estar geral. Mesmo caso do anterior, a mais o. Por isso que está aí ao. Esse visa está no sentido de almejar, de desejar o bem-estar. E aí? Muita coisa, né? Pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Se eu falar todos os casos de regência, existem cerca de 11.000 verbos. Então, nós passaríamos aqui bastantes horas. Eu usei bastantes concordando no plural. Olha aí, que bonito, hein? É bastante um pronome indefinido. Fecha parênteses. Passaríamos bastantes horas aqui. Seria o Sapeflix
Imagina, mas eu sei que a regência não é o assunto preferido da maioria geral da nação. Portanto, eu trouxe para vocês alguns casos. Eu apresentei para vocês noções gerais do termo regente, do termo regido, do que significa a regência, que a regência ela pode ser verbal ou nominal, e vimos alguns dos verbos mais comuns, alguns dos verbos mais cobrados nos concursos em geral. Vale destacar aqui que há um dicionário de regência. Você pode fazer uma pesquisa e encontrar este dicionário de regência, que é um bom amigo do concurseiro. Claro, você não precisa também sair estudando 17 horas por dia para tentar decorar a regência verbal dos 11.000 verbos que existem. Não. Na verdade, você precisa tentar decorar pelo menos aqueles que são ali os principais, aqueles que aparecem com mais frequência. A partir de agora e até o final desta videoaula, eu falarei sobre a regência nominal. Vocês vão perceber que eu vou falar menos sobre a regência nominal. Por quê? Porque o concurso também vai cobrar menos. A regência nominal, você precisa saber que é a regência do nome. O que é nome? De maneira geral, um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Esse nome, ele pode ou não pedir verbo. Olho na tela. Quem tem necessidade? Olha aqui. Tem necessidade de alguma coisa. Então, esse de é regido pelo nome necessidade. Tem aversão a pessoas desleixadas. Quem tem aversão? Tem aversão a alguma coisa. Então, esse a é regido pelo nome aversão. Sou alheio a isso. Preciso estar longe de você. Aqui esse longe, né? Lembrando que esse longe é um advérbio, né? Quem está longe de alguém aqui, ó. De você. Ah, professor, mas é só isso? Sim. A regência nominal é mais tranquila. Se você precisar estudar muito, a dica é a seguinte: estude muito a regência verbal, porque a regência nominal, ela cai, mas ela cai menos na prova de concurso. Beleza? Sendo assim, foi um prazer inenarrável revê-los, um abraço virtual e bons estudos!